Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Introdução à Gestão de Pessoas. Hoje vamos estar falando de motivação no ambiente de trabalho. Vamos começar falando um pouco sobre o conceito. Não é fácil achar o conceito de motivação. São vários estudiosos sobre o tema, são várias pessoas pesquisando, mas a maioria, né, destes pesquisadores, eles não definem motivação. Eles já partem direto para dizer o que motiva. Né? Então, se você pegar Maslow, se você pegar Herzberg, eles vão dizer o que vai levar você à motivação e o que vai levar, né, o que não vai motivar você. Mas o conceito é muito difícil de achar. Eu diria que essa aqui é um dos poucos conceitos que eu já encontrei sobre motivação. E olha que a minha dissertação de mestrado é exatamente sobre esse tema. Tá? E aí vamos começar definindo, né, o que é motivação. Motivação é o processo responsável pela intensidade, direção, persistências dos esforços de uma pessoa para o alcance de um determinado objetivo, de uma determinada meta, de onde eu quero chegar. Né? Exemplificando isso aqui para ficar mais fácil a compreensão. Vamos imaginar um concurso público. Concurso público para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Conheço como que é a prova de lá. Pois bem, então eu quero saber se a pessoa está motivada ou não para passar, né, para prestar esse concurso e ser aprovado para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E para eu saber isso, eu vou ter que saber o seguinte: se ela está motivada. Se eu quero saber se ela está motivada, se ela tem intensidade, direção e persistência. O que seria isso? Primeira coisa, intensidade é o esforço, é a energia, é o quanto a pessoa se dedica, né, para atingir aquela meta ou objetivo. Então, suponhamos, né, que eu sou uma pessoa que atualmente está trabalhando, mas que quero muito passar para o TJ, e eu chego no trabalho todo dia às 6 horas da tarde, já chego, só faço um lanche e estudo até 10, 11 horas da noite. 4, 5 horas por dia. Se eu fizer isso, eu estou realmente colocando muito esforço nessa meta. Então, eu estou com uma intensidade, estou colocando energia, minha energia, buscando atingir esse objetivo. Mas, às vezes, a gente confunde. Quando a gente vê a pessoa esforçada, se esforçando para atingir algo, né, se dedicando com energia, a gente acha que ele já está motivado. Não. Não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Então, eu também tenho que ter direção. Né? Então, por exemplo, a prova do TJ, eu sei que ela tem a parte de legislação e tem também a parte de português. Suponhamos que eu saiba mais português, né, e não gosto de legislação. Se eu decidir, ao invés de estudar legislação, estudar português, eu estou indo na direção errada, porque minha curva de aprendizagem em legislação é muito maior, porque como eu sei menos, quando eu estudar 1 hora, eu vou aumentar mais meio ponto na minha prova. Português, como eu já sei muito, eu vou ter que estudar 2, 3 horas para aumentar meio ponto na minha nota. Então, esse é um conceito de direção. Né? Estou doido para passar lá, está estudando para caramba, está ótimo, está em intensidade. O que ele está estudando? Português. Mas português ele não precisa nem estudar, ele já vai tirar 9, 10, ele tem que estudar legislação, porque ele não sabe nada. Então, se você tem intensidade, mas não tá, o objetivo seu não está claro, você não está indo na direção correta, você não está motivado. E, por fim, talvez o mais difícil, né, eu sofro muito com esse problema, é a persistência. Não pode desistir no meio do caminho. Tá? Então, estou esforçado, chego em casa, estudo para caramba. Estudo exatamente o que tem que estudar. Sei muito português, estou relembrando os conceitos, sei muito pouco legislação, estou estudando bastante legislação, que a minha curva de aprendizagem é maior, um pouco que eu estudar, vou ganhar mais pontos, mas depois de 2 semanas já começa a reduzir. Né? É mais ou menos quando eu faço as minhas dietas, as minhas caminhadas. Eu começo bastante animado, depois eu desisto. Então, se eu não mantenho a intensidade, o esforço, a direção correta, né, eu não tenho persistência, se eu acabar desistindo, eu não estou motivado, ou o meu nível de motivação não é suficiente. Então, por exemplo, se alguém quer passar no concurso para o TJ, ela vai ter que ter intensidade, vai ter que estudar bastante, tem que saber o que estudar, tem que estar na direção correta e não pode desistir no meio do caminho. Né? Dieta é um caso concreto no qual, na maioria das vezes, a gente não está motivado. A gente pode até ter intensidade no início, a gente pode até fazer a coisa certa, mas depois de 2 semanas a gente começa a ficar desanimadinho. Tá? Então, esse é o conceito de motivação: direção, intensidade e persistência na busca de uma meta. Questão importante, isso aqui desanima muito os gestores, os líderes. Eu trabalhei muito tempo em RH e o pessoal, eles queriam descobrir, né, a pólvora, tá? Como é que eu motivo as pessoas. Não tem jeito. É muito difícil você saber como você motiva as pessoas, porque o processo motivacional ele é personalizado. Cada um tem um estilo
próprio de motivação. Então, o que serve para um não serve para o outro. Você vai ter que conhecer as pessoas que você trabalha. E mais ainda, você não vai motivá-la. Você vai criar um ambiente do qual ela é mais propícia a se sentir motivada. E mais um detalhe, não existem pessoas desmotivadas. Esse cara aí é desmotivado. Se a pessoa é desmotivada, ela é parada para tudo, na verdade, ela não é desmotivada. Aí, se é um amigo seu, se é um parente seu, seja lá quem for, e ela é parada para tudo, manda procurar o médico, que aí provavelmente pode ser algum problema, por exemplo, de depressão, né? E aí precisa de tratamento, de profissional para poder ajudar. Porque as pessoas não são desmotivadas para tudo. Vamos imaginar alguém que trabalha na CSN, na linha de produção. O nosso cérebro danado, né? faz o mínimo necessário. Né? Mas quando ele chega, por exemplo, aí vai embora, aí ele vai para casa, no final de semana ele vai trabalhar na igreja como voluntário na festa junina. E ele vai fazer pizza frita. O primeiro a chegar é o último a ir embora, é o que coordena todo mundo, é o que dá aquele pique, daquela energia. Ou seja, ele é desmotivado para o ambiente de trabalho, mas para outras ações ele não é motivado. Então, isso tem que ser levado em consideração. Não existem pessoas desmotivadas, pois a motivação é resultado da interação do indivíduo com a situação. Então, para aquilo ali, eu estou desmotivado. Então, eventualmente, eu posso estar desmotivado para o trabalho. Por exemplo, estou desmotivado porque teve uma promoção que eu achava que eu poderia concorrer a ela e não deixaram concorrer. Isso me deixou frustrado e aí minha motivação diminuiu. Estou desmotivado porque a empresa não está investindo no meu desenvolvimento. Eu queria aprender mais coisas, queria participar de treinamento, ela não está dando essas oportunidades. Então, é a situação, a motivação ligada a uma situação. Se você está desmotivado para tudo, isso não é problema de motivação, isso já é um problema, talvez, médico, né? É bom observar que, às vezes, eu tenho amigos que têm depressão, que já tiveram depressão, e aí, quando a pessoa começa a ficar desmotivada para tudo, eventualmente é bom buscar a ajuda de um profissional. E aqui, ainda falando um pouquinho de motivação, vamos falar um pouquinho da questão intrínseca da motivação, a motivação que vem de dentro. Tem outros conceitos, eu sou partidário, né? Eu sou mais alinhado a esse processo, que é a motivação é um processo interno, mas tem outros que dizem que a motivação pode ser também um processo externo. Eu sou mais favorável a esse aqui, que eu vou explicar para vocês. Então, o que esse conceito diz? Né? Que a motivação ela é intrínseca, ela é baseada nas necessidades. Então, o que te motiva são as suas necessidades. O que eu tenho de necessidade? Eu não sei, cada um tem a sua. Aí eu gosto de usar o exemplo do deserto. Estou eu caminhando nesse deserto bonito que vocês estão vendo aqui, né? Estou caminhando aí, estou cá embaixo. Aí, de repente, acabou meu suprimento todinho, e eu preciso beber água. E eu vejo esse oásis aqui, não é miragem, olha que maravilha, não é miragem. Só que para eu chegar daqui vai ter vários animais, então, né, eventualmente, eu vou ter risco de ficar ferido, risco até de morrer. E aí, vou lá ou não vou? Poxa, acabou meu suprimento, acabou minha água, e aqui tem água, então eu vou para lá, eu vou me sentir motivado a correr um certo risco para poder chegar até esse oásis e beber água. E aí eu pergunto, né, o que motivou essa pessoa a correr esse risco, o que deixou ela motivada a sair da sua trilha e vir até esse oásis? Ele estava sem suprimento, estava sem água. E a pergunta é, foi a água que motivou ele? Algumas pessoas dizem sim. Não, a água não motivou ele. Que a água é algo externo a ele, né? O que motivou ele foi a sede. Porque se ele não tivesse com sede, ele continuaria o trajeto dele. Se ele tivesse perspectiva de continuar o trajeto dele, não correr esse risco, porque ele não está com sede, demoraria a ter sede, quando ele viesse a ter sede, ele teria onde beber água, ele não iria atravessar. Agora, como ele tem uma necessidade, e a necessidade fisiológica, a sede, né, a necessidade de água, não, eu vou ter que correr esse risco. E aí ele veio até aqui. Então, é um processo interno. Ela nasce da necessidade. A água não vai motivar a pessoa, mas ela é importante no processo motivacional. O que a água é? Ela é uma fonte de satisfação da necessidade. O que motiva é a necessidade. Você tem as coisas que vão satisfazer a sua necessidade. Aí as pessoas, às vezes, confundem. A necessidade motiva. E aqui você tem uma fonte de satisfação da necessidade. Né? Agora, se você não tiver com essa necessidade, essa fonte não vai te satisfazer. Tá? Então, a água não motiva. O que motiva é a sede. Mas a água é importante, que a partir do momento que eu tenho uma motivação, que eu estou com sede, o que vai satisfazer essa necessidade é a água. Aí ela passa a ser importante. Mas a água, por si só, ela não é motivacional. Tá?
E aí, só complementando, a motivação é um processo individualizado, igual ao digital, cada um tem o seu processo motivacional, pode até ser similar, mas igual um ou outro não vai ser. Uma pessoa não motiva a outra, porque é algo interno, é algo que nasce de dentro de você. O máximo que você vai poder fazer é criar um ambiente propício ao desenvolvimento para você atender às suas necessidades, né? E dinheiro, né? Essa questão também é bastante importante para a motivação. Dinheiro e motivação, né? Eu trabalhei bastante tempo em remuneração e era muito comum os gestores chegarem na minha sala e falar assim, eu preciso de aumento salarial, né? Eu preciso de aumento salarial porque senão minha equipe vai ficar desmotivada. Eu falava, será que motivação, dinheiro é motivo de motivação? Não é motivo, ou não é motivo de motivação? Então, o dinheiro por si só, você não pode tê-lo como algo milagroso, que você dando dinheiro as pessoas vão ficar motivadas. O dinheiro é muito parecido com a água. O dinheiro ele é fonte de satisfação de diversas necessidades. O que motiva a pessoa são as necessidades que ele tem. Então, vou dar meu exemplo. Eu adoro viajar. Então, qual é a minha necessidade? Viajar. E como eu vou satisfazer essa necessidade? Eu preciso de dinheiro e preciso de férias. Então, duas coisas que eu vou precisar para poder viajar. Então, eu jamais vou vender minhas férias. Tá? E preciso de dinheiro para poder gastar, pelo menos o mínimo de dinheiro, né, para poder escolher um pouquinho melhor os lugares. Tá? E aí o dinheiro é importante porque ele vai satisfazer uma necessidade, mas o dinheiro sozinho não vai me motivar. O que vai me motivar é a necessidade que eu tenho. E para eu satisfazer essa necessidade, eu preciso do dinheiro. Então, o dinheiro não é a motivação. A motivação é a sua necessidade. A sua necessidade é de viajar, no meu caso. E aí o dinheiro é uma fonte de satisfação da necessidade. Digo mais, né? Dinheiro é importante, né? Não estou dizendo que dinheiro não é importante, não, tá, gente? Dinheiro é importante, sim, porque ele é uma fonte de satisfação da necessidade. Mas o que eu quero é que demonstrar para vocês para não supervalorizar o dinheiro. Tipo assim, dando dinheiro tudo está resolvido. Não é assim. Não é assim. E digo mais, em algumas situações pode, vou dizendo que vai acontecer, mas pode até atrapalhar. Eu tenho dois exemplos, tá? Dois exemplos de uma história. Vou dar o primeiro exemplo, que o dinheiro pode atrapalhar o processo motivacional. Os dois exemplos que eu vou dar são fatos. São fatos. O primeiro, com a minha filha. Eu aplicava a prova, sempre apliquei prova, não, sempre passei a aplicar a prova de múltipla escolha, né? E dou um gabarito para o pessoal marca no gabarito, e o que eu fazia antes? Eu ia olhando o gabarito e corrigindo. A minha filha estava lá com seus 14 anos de idade, então, ela mais ou menos 14 anos, adolescente, 13, 14 anos. E aí ela viu eu fazendo, pediu para eu fazer. E aí eu deixei ela fazer, ela fez uma, duas, eu vi que ela fazia bem feito. Falei assim, ela vai me ajudar. E aí o que eu fiz? Dava os gabaritos para ela e depois dava uma conferida. Nunca errou. Ela era mais perfeita do que eu. E aí, toda vez que tinha a prova, eu vinha conversar com ela, vinha e pedia para mim, deixa eu corrigir as provas. Ela corrigia porque era só gabarito, vamos comparar. E a criança tem mais foco, tem mais atenção, né? No caso do adolescente. Fazia certinho, não tinha nenhum erro. Na quarta vez que isso aconteceu, eu achei, falei assim, poxa, ela está me ajudando tanto, porque tomava muito tempo isso, né? Hoje são 60 alunos em classe, então 120, quase 150 alunos. Eu dei dinheiro para ela uma vez. Falei assim, você está me ajudando, então toma aqui R$ 20. Não dinheiro não, são 20, R$ 30. Ela ficou feliz da vida. Aí o que ela fez? Na próxima vez que ela viu corrigindo a prova, ela, por si só, já se sentia feliz com aquela idade que ela tinha, 13, 14 anos, de fazer algo que um adulto fazia, tipo de ter uma responsabilidade. Né? E eu sempre dava um feedback para ela, queria saber se ela corrigiu certo. Eu sempre conferia, pronto, está certinho, não tem erro, parabéns. Aí ela ficava feliz da vida, já conseguia fazer coisas de adulto. Né? Então, o trabalho em si já era motivador para ela. E uma vez eu dei o dinheiro. Depois que eu dei o dinheiro, nunca mais ela corrigiu prova para mim se eu não desse mais dinheiro para ela. Ou seja, a partir do momento que o dinheiro entra, o fator de motivação deixa de ser a questão intrínseca de você gostar de fazer o trabalho e volta para o dinheiro. Então, eventualmente, você pode até atrapalhar. Isso é um fato simples, e agora eu vou falar um segundo fato. Dentro da universidade, eu trabalho com congresso. Então, eu sou coordenador de congresso aqui na UF, em outros lugares também, sou diretor científico, fui diretor de sessão. E aí o que acontece? Que eu já vi acontecer em congresso. O congresso vai crescendo, aí você tem as inscrições, ele não tem fins lucrativos, aí você tem que pegar esse dinheiro e investir no congresso, comprar equipamentos, meio de coisa, no final não sobra nada.
E aí tem os diretores, e todo mundo trabalhava de graça. Até que um dia vai ser, olha, tem uma parte que sobrou, não é muito, né, que a gente não cobra alta inscrição, não é muito, vamos dar para os diretores. Micharia, sei lá, sobrou 100, 200 reais, a gente não era para ter lucro, então fazer isso. São pessoas, são 7, 8 pessoas na época desse congresso que eu participava, que ajudavam, eu lá, 100, 200 reais para cada um. Acabou. Tinha uns 4 ou 5 anos que eles faziam de graça. Depois que eles receberam esse dinheiro, eles não faziam mais de graça. A primeira pergunta é quando a gente vai ganhar esse ano? Ou seja, algo que naturalmente era motivador para eles, que era o trabalho, quando você coloca o dinheiro, eventualmente você pode atrapalhar. Não é sempre que isso vai acontecer, mas acontece. Tá? E a fábula do judeu é só para complementar tudo que você está falando. Desculpe que eu estou falando. Estamos falando aqui. A fábula do judeu é o seguinte: um judeu foi para o interior lá dos Estados Unidos, foi para o Arkansas, né, na década de 60, lá no interiorzão. Lá e a Ku Klux Klan estava bombando, né, nessa época, na década de 60. E aí a Ku Klux Klan não gosta de minoria, odeia minoria. Né? Eles são supremacistas. E aí o judeu, além de morar nessa cidade extremamente preconceituosa e racista, ele abriu uma lojinha no centro da cidade. O pessoal da Ku Klux Klan ficou indignado. Né? Como esse judeu faz isso? Nós somos supremos, nós somos superiores. Só que, ainda bem, né, naquela época o FBI já estava reprimindo, né? Já tinha as leis dos direitos civis americanos, o preconceito já era contra a lei. E eles não podiam mais fazer o que eles faziam antes, botar fogo, matar as pessoas, então eles estavam um pouco intimidados. E eles não sabiam o que fazer, então chamaram as crianças e falaram assim: olha, o negócio é o seguinte, o Joseph abriu uma loja lá no centro da cidade. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão para lá de manhã, e vão ficar o dia inteiro chamando ele de judeu, 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 judeu. Em frente da loja dele, você tem que falar isso o tempo todo. Eu falei, é? Ou seja, nós vamos zoar o cara? Vamos. Mas não vai ter nenhum problema, não, porque zoar é para a criançada mesmo, a criança adora zoar. E aí eles falam, não, tá tranquilo. Falei, então, beleza. Foram lá, zoaram o dia inteiro o José botou na cabeça, esse negócio de tia está indo mal, o que eu vou fazer agora? Já sei o que eu vou fazer agora. Final do dia, as crianças já tinham zoado demais o José, né? Já estavam querendo ir embora, o José chamou ele e falou assim, olha, muito obrigado por vocês terem passado o dia inteiro aqui chamando eu de judeu, né? Estou feliz da vida, e por isso cada um de vocês vai ganhar 10 cents. A molecada não entendeu nada. Falou assim, olha, se a gente zoar os outros, o pai da gente bate na gente, né? Exige respeito. Bom, a gente está zoando os outros, o pai da gente não está batendo na gente, e a gente está ganhando dinheiro. Nossa, isso é um paraíso. Aí José falou, amanhã vocês voltem, titia está gostando muito. Mas voltaram no dia seguinte, fizeram a mesma coisa, atrapalhando o negócio do José. Chegou no final do dia, o José chamou ele e disse, olha, hoje eu não tenho mais 10 cents, mas eu tenho 5 cents para dar para vocês aqui, toma, deu para cada um, e amanhã vocês voltam. Terceiro dia, mesma história, final do dia, José chamou ele e disse, olha, hoje eu não tenho mais 5 cents, só tenho 1 cento para dar para vocês. A criançada olhou para o José e disse, você está de sacanagem com a gente, né? Nós passamos o dia inteiro aqui te chamando de judeu, você dá 1 cent para a gente? Não. A gente não volta nunca mais, a gente não quer saber disso, não voltaram mais. Então, qual é a moral da história? Aquilo que eu estou falando. As crianças faziam aquilo naturalmente, pelo prazer e pela satisfação. Quando você coloca o dinheiro, você acaba substituindo a satisfação pelo próprio trabalho, pela questão do dinheiro. E aí, né, aquela questão intrínseca foge da pessoa. E o que ela passa a valorizar é o dinheiro. É mais ou menos o que aconteceu com a minha filha, mais ou menos o que aconteceu nesse congresso que eu participei, na primeira faculdade que eu dei aula. Quando você coloca o dinheiro, aquilo que você faz naturalmente, motivado, feliz da vida, você perde essa motivação natural e começa a exigir dinheiro. Tá? Ok, vamos avançando aqui. Essa história eu já contei para vocês. E aqui, então, agora, o livro explica bem, então eu não vou me ater muito, eu vou dar uma visão geral das teorias motivacionais. Vamos começar pela mais clássica, essa aqui, inclusive, o livro não fala. Não fala. A teoria de Maslow, né? É a teoria que se chama teoria da hierarquia das necessidades. Maslow diz o seguinte, no processo motivacional, você tem necessidades, mas elas são classificadas. A primeira necessidade a te motivar são as fisiológicas, ou seja, aquelas que vão te manter vivo e manter o seu corpo em funcionamento. Então, fisiologismo seu. Então, isso vai ser a sua primeira necessidade.
E aí, o que ela implica, né? Para eu viver, eu tenho que dormir. Se eu não dormir, eu morro. Então, eu tenho que ter sono. Eu tenho que beber água. Eu tenho que comer. Eu tenho relações, tenho sexo. Eu tenho que ter uma roupa, porque senão eu vou morrer de frio. E outras necessidades corporais. Então, eu tenho que me manter vivo. Então, isso é a primeira coisa que o ser humano vai se preocupar, é atender às suas necessidades fisiológicas. E aí, o que Maslow falava? A partir do momento que elas estão relativamente satisfeitas, não precisa estar 100% satisfeito, mas relativamente satisfeitas, eu vou passar para um segundo nível de necessidade, que aí ele chama de segurança, né? Aí é proteção, né? A proteção representa o quê? Uma casa. Eu me sinto protegido numa casa, né? A roupa me protege do frio, mas a casa me dá uma sensação de proteção maior, né? Dá um conceito de lar, dá um conceito de família. Então, tudo isso, casa, família, emprego, tudo isso te dá segurança, né? Contra danos físicos e emocionais. Então, eu tenho que me proteger fisicamente e emocionalmente. Salário, casa, família, emprego. A partir do momento que eu tenho essas necessidades relativamente atendidas, aí eu vou para a terceira necessidade, o terceiro nível de necessidade, que são as sociais, que é pertencer ao grupo. Alguns chamam até de sentimento de necessidade de pertença, de pertencer a alguém, de ser aceito, de ter amizade, né? Todo mundo tem essa vontade, de forma geral, né? Lógico. Isso é de acordo com a teoria do Maslow. Atendida essa necessidade, já faço parte de um grupo, né, de vários grupos, sou aceito por esses grupos, né, me sinto acolhido, eu tenho uma tendência de ir para a autoestima. Aí é eu gostar de mim mesmo, né, eu fazer coisas que me dão orgulho, é o que está escrito aqui, ó. Respeito próprio, me sinto realizado, eu tenho autonomia, tenho status, as pessoas gostam de mim, me reconhecem. Então, isso é autoestima, eu me sinto bem, gosto de mim mesmo. E o último nível, a última escala de necessidade na hierarquia de Maslow é a autorrealização. O que é a autorrealização? É você imaginar qual é o seu maior potencial, onde você acha que você pode chegar. Quando você consegue atingir isso aí, você está no nível mais alto de necessidade. Então, por exemplo, né, qual que seria a minha autorrealização? Então, teoricamente, eu já me sinto bastante autorrealizado sendo professor da UF, mas eu já tenho mais metas ambiciosas. Se eu vou atingir ou não, não sei. Mas qual seria, por exemplo, minha autorrealização? Que eu acho que eu tenho potencial, mas eu ainda não aplico esse potencial. Trabalhar em Brasília, por exemplo. Não como concursado, mas eventualmente trabalhar num projeto, trabalhar no Ministério de Desenvolvimento, de Planejamento, são coisas que eu gosto de fazer, que acho que eu tenho potencial de políticas públicas, e sou envolvido em política, e eventualmente, se eu conseguir fazer isso, pelo menos naquele momento que eu estiver fazendo, eu vou estar me sentindo autorrealizado, porque eu acredito ter esse potencial, eu acredito ter essa capacidade, né, de entregar, por exemplo, participar de um projeto de políticas públicas, participar de um projeto de desenvolvimento econômico, desenvolvimento local, lançar ideias. E se eu for aproveitado num projeto desse, trabalhar num cargo desse em Brasília, por exemplo, no Rio, bombeiros da Prefeitura de Volta Redonda, qualquer área pública, que é um desejo meu, eu vou ter o sentimento de autorrealização. Então, isso, rapidamente, você já conhece, é a teoria de Maslow. Tá? E aí, gente, eu não vou me ater muito de Herzberg, porque também vocês já viram bastante, mas só para explicar, Herzberg diz o seguinte: existem fatores higiênicos e motivadores. Mas deixa eu só esclarecer para vocês. O Herzberg pegou a teoria de Maslow e ele falou que esses fatores aqui não são motivacionais. Esses aqui que são motivacionais. Tá? Então, segurança fisiológica, que é a base da pirâmide, não motiva. O que motiva é isso aqui. É o sentimento de pertencimento, é o de autoestima e de autorrealização. Tá? E aí, o que ele diz? Você tem fatores higiênicos. Ele fez uma pesquisa, há uma crítica muito grande com quem ele fez uma pesquisa, com engenheiros e contadores. E aí, ele pegou e listou fatores. Vamos pegar aqui esse fator aqui, salário. E ele colocou aqui, vamos começar aqui por baixo, salário. Quando o seu salário é baixo, como que você se sente? Aí você tem, do lado de cá, insatisfação até satisfeito. E aí, se o salário meu é baixo, eu me sinto, é isso aqui, ó, insatisfeito. Tá? Insatisfeito, meu salário é baixo. E aí, a pergunta depois, e quando o meu salário é alto? Eu não fico satisfeito. Se o meu salário é alto, eu fico aqui, olha, o máximo que eu chego até aqui. Salário baixo, insatisfeito, aqui.
Salário alto, não fico satisfeito. E aí ele fica não insatisfeito. Né? Essa dicotomia que a gente tem do contrário de satisfeito e insatisfeito não existe para Herzberg. É um outro conceito, a gente tem que quebrar esse paradigma para entender Herzberg. Salário, quando eu não tenho, eu fico insatisfeito. E quando eu tenho um bom salário, ou um salário de mercado, eu não fico satisfeito, eu fico não insatisfeito. Né? E a mesma coisa vale para todos esses aqui. Ó. Bom ambiente, condições físicas do trabalho, tem ar-condicionado, tem cadeiras ergonômicas. Quando eu tenho isso, quando eu não tenho isso, eu fico insatisfeito. Ah, não tem, pô, tô pé da vida, porque a UF não me dá computador, isso e aquilo e tal. Na verdade, ela me dá, tá, gente? Não reclamando, não. Agora, se eu tiver tudo isso, um ar-condicionado que funciona, que trabalha no calor, que tenha data show, notebook, eu não vou ficar satisfeito. E aí o que ele observa, aí voltando aqui, é que quando você analisa esses aspectos, principalmente de autorrealização, de autoestima, que é ligado à oportunidade de promoção, crescimento pessoal, reconhecimento, responsabilidade, aí sim, esses fatores trazem satisfação. Quando, por exemplo, vamos pegar o primeiro aqui, vamos pegar o segundo, que eu gosto muito, crescimento pessoal. Então, crescer intelectualmente, crescer como pessoa, em termos de conhecimento. Não vou falar nem crescer em termos de cargo, mas eu crescer como indivíduo, como pessoa, aprender. Vamos lá. Quando eu estou numa empresa que não propicia o crescimento pessoal, eu não fico insatisfeito. A forma como ele perguntou, deixou claro isso. A pessoa não fica insatisfeita. Ah, eu estou insatisfeito porque lá eu não cresço. Não. Ele simplesmente não fica satisfeito. Tá? Ele não fica. Agora, se ele tem um lugar que tem crescimento pessoal, na pesquisa do pessoal ficava muito satisfeito. Aí ele chega nesse ponto aqui. A visão tradicional, o contrário, satisfação e insatisfação, e na visão de Herzberg não é. Os fatores higiênicos, o salário é um deles, né? Quando eu tenho quando os fatores higiênicos estão em falta, eu fico insatisfeito. Então, o salário está baixo, eu fico insatisfeito. Mas se o salário está alto, ele não vai me levar à satisfação. E aí vamos pensar nos fatores motivacionais. Oportunidade de crescimento. Quando eu tenho oportunidade de crescimento, eu fico satisfeito. Mas quando eu não tenho oportunidade de crescimento, eu fico não satisfeito. Então, essa é a visão de Herzberg. Passando bem rapidamente, que eu tenho certeza que vocês já viram isso no período passado. Tá? Teoria X e Y, vamos passar rapidinho isso aqui, é engraçado. Tá. Teoria X e Y não vou abordar, eu vou trazer para vocês a Victor Von, que é um dos conceitos de motivação mais utilizados atualmente. Aqui tem explicação para ele, e eu vou depois dar um exemplo que fica mais fácil. O que o Victor Von escreveu lá na década de 1960? É um dos conceitos de motivação mais aceitos, ou seja, o mecanismo que ele diz que leva a pessoa à motivação, esse conceito que ele explicou, é um dos mais aceitos atualmente, apesar de ter sido desenvolvido na década de 60, para explicar o que motiva as pessoas. E o que ele diz? Um funcionário se sente motivado a despender um alto grau de esforço quando isso vai resultar em boa avaliação de desempenho. Vou fazer algo e vou ser bem avaliado. Esta boa avaliação de desempenho vai resultar em recompensas organizacionais. Pode ser várias. Recompensa organizacional é aumento salarial, é promoção, é elogio, é status, tudo isso é recompensa organizacional. Então, está aqui, reconhecimento, bonificação, aumento salário, promoção. E, por fim, essas recompensas vão atender suas metas pessoais. Falando assim, fica um pouquinho difícil. Eu desenvolvi esse pequeno fluxograma, né, para ficar mais fácil a compreensão da teoria da expectativa do Victor Von. O que a teoria da expectativa fala? Você tem aqui a pessoa, ela só vai empreender o esforço individual se ela estiver motivada. E aí é um processo mental. E é subconsciente. Primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta. O esforço leva ao desempenho? Então, vamos imaginar. Você foi contratado para ser estagiário de finanças. Você conhece um pouquinho de Excel, não muito, mas o básico você conhece. E aí o seu gerente chega para você e fala o seguinte: bom, Luizinho, amanhã eu terei uma apresentação de diretoria. Você chegou ontem aqui, e hoje você vai ter as suas 6 horas que você faz o estágio para fazer tabelas dinâmicas para mim, aqui no Excel, para eu poder apresentar amanhã. Então, o que eu quero é isso, isso e isso. Bom, gente,
Tabela dinâmica, para quem não conhece, o pivot table, que é o termo em inglês, é algo muito, muito legal no Excel. Só que é muito, muito complicado, é difícil até você entender o conceito, mas, poxa, é espetacular. Só que para você aprender tabela dinâmica em 6 horas e depois fazer o trabalho, é quase impossível se você não sabe nada de tabela dinâmica. Então, o que vai passar no subconsciente do estagiário? Eu vou me esforçar, ele é uma pessoa dedicada. Eu vou me esforçar, vou me matar, vou procurar ligar para um amigo meu que sabe Excel. Mas, por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir fazer o que foi pedido a ele, o que foi solicitado. Então, o esforço leva ao desempenho? Não, porque o que foi pedido é impossível. Então, você pode matar a motivação quando você pede coisas impossíveis para a sua equipe. Porque a pessoa, mentalmente, no seu subconsciente, pensa, eu vou conseguir chegar lá? Se ela achar que mentalmente ela não consegue, ela já desiste. Né? Isso aqui não tira, né? Você não deve deixar de dar desafio para as pessoas. Agora, você não pode dar desafio impossível, que a pessoa vai olhar e vai assim, eu não vou conseguir fazer. E aí acabou a motivação aqui mesmo. Por quê? Pede para a pessoa fazer algo, ela vai se perguntar inconscientemente, o esforço leva ao desempenho? Não, não leva. Então, o esforço não vai ser realizado. Mas, beleza, suponhamos que o Luizinho é fera no Excel, fala, opa, esforço leva ao desempenho. Então, tá. Vamos tirar agora o Luizinho, vamos colocar o Zé Maria, que é um cara antigo no setor de finanças. O Zé Maria foi dado para ele participar de um projeto, e ele falou, não, tenho 10 anos de experiência nessa empresa, conheço tudo aqui, e esse projeto de legislação tributária, que eu mato a pau nisso aí, então, beleza, o esforço leva ao desempenho. Aí ele vai pensar, tem alguma recompensa? Ou seja, se eu fizer isso, né, bem feito, vai ter uma recompensa positiva? Se eu fizer isso mal feito, vai ter uma recompensa negativa? Essa é a segunda pergunta que você faz inconscientemente. E, às vezes, não tem. Fala assim, olha, fez, está bom, não fez, está bom também. Ou seja, não tem consequência nenhuma. É uma empresa sem controle. Né? Tipo assim, você fez aquilo que eu te pedi? Não, tá bom. Você fez, nossa, está excelente, mas aí a pessoa olha, não vai dar nada, não vai ter um elogio, não vai ter nada, 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 nada. E aí, se não tem recompensa, você não faz. Agora não, opa, tem recompensa sim. A pergunta agora é só se tem ou não recompensa. Então, vou me esforçar, vou conseguir atingir? Vou. Desempenho leva a recompensa? Leva. Então, agora temos aí o Zé Maria. O Zé Maria vai se esforçar e tem uma recompensa. Então, ele vai participar de um projeto de implantação do sistema de tributação. Quem participa de projetos dessa empresa tem recompensa. E aí, a pergunta é, a recompensa satisfaz as minhas metas pessoais? Vamos pegar o caso do Zé Maria. Bom, o Zé Maria é um contador fora de série, conhece muito bem a legislação, ele vai tirar de letra esse projeto. Né? Então, ele consegue fazer e tem uma recompensa. Então, beleza. E qual que é a recompensa? Normalmente, quem participa de projetos de sucesso é promovido para gestor nessa empresa. Zé Maria odeia liderar gente. Então, a recompensa não satisfaz as metas pessoais dele. Então, você para que eu vou fazer isso? Eu não vou me esforçar. Porque se eu fizer bem feito, eu vou ser chefe, eu odeio ser chefe. Então, tem gente que odeia ser chefe, não quer liderar pessoas. Liderar pessoas realmente não é fácil, mas é bem gostoso, é bem desafiador. Tá? E aí, não vai fazer o esforço. Mas, se o cara, suponhamos que o Maria seja ambicioso, que ele quer crescer na empresa, que ele quer ser promovido, e aí vai, opa, a chance que eu pedi a Deus, essa aqui que eu quero. Então, o esforço é realizado. Então, é um processo de 3 etapas, primeira, segunda, terceira etapa. Victor Vroom diz que a pessoa vai se motivar para empreender o esforço individual se atender esses 3 requisitos. Se no meio do caminho um desses requisitos não forem atendidos, ele não vai se sentir motivado e ele não vai despender o esforço. Qual é a crítica, a principal crítica a este conceito? A principal crítica é que é difícil, né? Isso é um processo mental complicado. Ele está dizendo que tudo isso acontece no subconsciente. Será que dá para acontecer tudo isso mesmo? Será que a nossa mente, toda vez que a gente vai fazer uma coisa, passa por esse processo interno subconsciente, né? Há questionamento sobre isso, tá? Mas ela é um dos conceitos mais aceitos hoje. Temos a teoria da equidade ou da justiça, de John Stacey. Ele diz o seguinte: cada pessoa tem de comparar aquilo que lhe é oferecido como recompensa pelo desempenho com aquilo que foi oferecido à pessoa semelhante a ele.
E aí ele espera justiça, tratamento justo. Vamos dar um exemplo aqui que fica bem fácil. Você formou na UF, né? Aí fez um processo seletivo para trainee da Deloitte. Aí centro de trainee da Deloitte, um saláriozinho legal, vamos chutar, você está trabalhando no Rio, o Deloitte não paga bem a entrada, não, mas eu vou dizer que eles pagam bem. Você está ganhando 4 mil, não é tão bem, não, mas vamos lá. 4 mil, porque no Rio o custo de vida é muito caro. Aí tá, aí você está feliz da vida, né? O que você faz? Estou aqui na Deloitte, tenho uma perspectiva boa, estou trabalhando como consultor, estou aprendendo muito, vou fazer uma especialização. Aí você faz um MBA, né? Pega um bom MBA no mercado, vai lá e faz. Tranquilo. Aí depois de um ano, né, você formou na UF, já está fazendo MBA numa instituição conceituada, e aí contrata a Ana Maria. Ana Maria, você já está um ano e meio lá. A Ana Maria é recém-formada, veio de uma faculdade que não é tão conceituada quanto a sua, nunca trabalhou antes e nem está fazendo MBA. O seu salário, eu falei que é 4 mil, né? Ana Maria vai ganhar 4.050. Acabou a sua motivação. Porque o sentimento de equidade ou de justiça foi todo embora, e foi embora com toda razão. Né? Eu estou aqui há mais tempo, faço trabalho bem feito, né? Formei numa boa universidade, estou fazendo MBA, e entra alguém que tem bem menos capacidade do que eu e vai ganhar mais do que eu, cara, é impossível eu ficar motivado. Né? Então, eu tendo a me esforçar menos. Aliás, as reações são essas aqui. Ó. Quando você percebe que o ambiente não é justo, você pode modificar suas entradas, fazer menos esforço, né? Modificar seus resultados. Aí, tipo assim, você trabalhava com qualidade e as pessoas que foram promovidas trabalhavam com quantidade. Mas as pessoas valorizavam o seu trabalho com qualidade e você começa a trabalhar do mesmo jeito que as outras. Aí fala, poxa, seu trabalho diminuiu a qualidade, lógico, está fazendo igual aos outros. Né? Aí, o que aconteceu com ele? Né? O que aconteceu porque ele fazia com qualidade, não foi valorizado, ele começa a fazer igual aos outros. E pedir demissão. Né? Se você está num ambiente que você considera que não é justo, há uma forte tendência a você pedir demissão. Né? Então, essa é a teoria, tá? Quando você percebe essa teoria da equidade, e essas aqui são as ações que você tem quando você percebe que não há justiça no local de trabalho. Aqui temos McClelland, ele já foi na década de 70, ele disse que são 3 as necessidades que motivam as pessoas à ação. Quais são elas? Realização, poder e de afiliação. Como você fica sabendo isso aqui? Né? É por meio de testes de projeção. Eu acho engraçado, né? Eu trabalho numa empresa que aplicava esse teste, eu tentei fazer, mas eu não trabalhava mais para consultoria, eu acabei não fazendo, porque eu queria ver qual era o meu perfil, de acordo com o McClelland. Mas aí, o que é teste de projeção? Não sei se eu já expliquei para vocês. Projetivos. Você coloca uma figura e você diz o que você está vendo naquela figura. Então, a partir daquilo que você enxerga na figura, eles fazem uma projeção de quais são as suas necessidades, né, que te levam à ação, que te motivam. Né? Então, vou pegar a primeira aqui. Eu, particularmente, quando eu faço uma autoavaliação, eu acho que essa aqui é que tem mais a ver comigo. A necessidade de realização. Need of achievement. O que é? O cara quer ser o melhor, ele não quer fazer nada meia boca. Ele tem um padrão mínimo e busca o sucesso, busca reconhecimento. Né? Ele sempre quer fazer melhor. Não aceita serviço meia boca. E outra coisa, não precisa muito de hierarquia. Aliás, esse era um grande problema que eu sempre tive até entrar na UF, né? Que na UF a hierarquia quase não tem. Você é chefe de você mesmo. Mas, por exemplo, quando alguém me dava alguma tarefa, não precisava me cobrar, porque eu iria entregar no prazo, iria entregar qualidade. Quando eu precisasse de ajuda, eu ia até a pessoa. Então, eu ficava indignado quando o cara perguntava, e aí, tá indo, não está indo? Pergunta idiota. Eu vou entregar no prazo, para de perguntar essas coisas. Mas eu estava errado, mas porque, para mim, era tão óbvio que eu tinha que entregar as coisas e fazer dentro de um padrão de qualidade, que eu ficava irritado. Né? Aliás, me irritava muito, muito fácil. Tem pessoas que a necessidade que mais impera nelas é de estar num comando.
é de influenciar os colegas, as pessoas que estão próximas, a agir de uma maneira que elas não agiriam naturalmente. Isso é o líder, né? A pessoa que gosta de poder, que gosta de centrar, de tomar decisão, de tomar frente das coisas. Tá? Por exemplo, quando você começa a estudar, vocês entraram no período passado, se eu não me engano, vocês estão no segundo período, mas algumas pessoas têm necessidade de poder, elas têm uma tendência a tomar frente. Então, vocês entraram, vai começar, suponhamos que tenha tido um problema com o professor, ou com uma questão específica com coordenação, não importa. Se a pessoa tem uma tendência a tomar frente, de liderar, de centralizar, não é centralizar, mas de buscar levar as pessoas para a solução do problema. Gente, isso não é ruim, tá? Querer poder é uma coisa legal e é importante. Né? Então, a necessidade de poder é a necessidade de fazer com que os outros se comportem de um modo que não fariam naturalmente, é de influenciar as pessoas. Gostam de estar no comando, gostam de estar no poder. E aqui é o cara que vai organizar as viagens, as festas, os churrascos, os luau's, a pessoa que tem necessidade de afiliação, aqui need of power, e aqui a necessidade de afiliação. Em inglês eu não sei como que fala, não vou nem arriscar, senão vou falar need of affiliation, não sei se é isso. É aquele que quer se dar bem com todo mundo, é o elo de ligação, né? Ele que vai ligar os extremos. Tem um cara que é nerd, tem outro cara que é porra louca, ele fica ali no meio, ele une todo mundo, né? Então, tem necessidade de ser aceito, é isso que vai deixar ele motivado. Então, essa necessidade interna que vai motivar ele à ação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai organizar uma viagem, ele vai organizar uma festa, ele vai fazer parte da comissão de formatura, tudo isso porque é isso que motiva ele. Ele tem uma necessidade de pertencimento, tem um pouco a ver lá com a origem de Maslow. Então, deseja relacionamento entre pessoais próximos e amigáveis. Ele é uma pessoa agradável. Ok? Não sei se eu estou falando rápido, mas como não tem ninguém, infelizmente eu não posso perguntar. Mas eu vou diminuir um pouquinho meu ritmo aqui. Edwin Locke. Esta aqui é uma das mais fáceis de se aplicar. E ela dá resultado também, né? A intenção de lutar por um objetivo é a maior fonte de motivação no trabalho, pois o estabelecimento de metas energiza o indivíduo dirigindo seus pensamentos para uma finalidade. Eu tenho uma equipe, né? Quando eu estabeleço metas, eu tenho o poder de motivar essas pessoas, mas não é qualquer meta. Essas metas têm algumas características. Né? Para a meta ser eficaz, para que você deixe as pessoas possam se sentir mais motivadas e atender as necessidades dela, ela tem que ter algumas características. Né? E aí a primeira coisa delas tem que ser específica, você tem que dizer o que você quer, não pode ser ambíguo, não pode ser facinho. Ah, André, toma 3 cervejas no final de semana. Poxa, isso aí é mamão com açúcar. Não pode ser, ela tem que ser difícil, mas também não pode ser impossível. Mas imaginar uma equipe de venda, né, de um ano para o outro, se aumentar a venda em 0,5%, 1%, talvez seja razoável. Mas se falar que você tem que dobrar as vendas, não é realista. Né? Então, essa é a primeira característica, mas sozinha isso não vai resolver. Preferencialmente, tem que ser aceita pela pessoa, ou seja, né, negocia, tem que ser negociado. Sempre lembrando, essa questão de negociação é a negociação mais ou menos, né? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas o chefe tem que saber disso aqui. Não adianta ele chegar e falar, sua meta é isso. O ideal é conversar, negociar. É do tipo, tem até uma margem para a negociação, se estabelece algumas metas e, eventualmente, até flexibiliza, porque quando você fecha um consenso numa negociação, você cede um pouco, a pessoa cede um pouco, ela aceita mais aquela meta, então ela se sente mais comprometida. Tá? Então, essa meta vai ajudar. E aí é o seguinte, você tem que usar essa meta para avaliar o desempenho da pessoa. Eu já tive um caso, uma empresa que estabeleceu as metas para o ano. Então, por exemplo, eu era supervisor de produção. Eu tinha as metas. Eu atingi todas as metas. Eu era novo, eu tinha só 2 anos na área de produção. E todos os outros supervisores eram antigos, tinham no mínimo 15, 20 anos. Eu era novo, tinha 2 anos, mas estava lá as metas, eu atingi. E aí chegou um diretor doidão, no finalzinho do processo, não, atingiu as metas, mas ele é novo. Então, não, a gente não vai dar o aumento dele de acordo com essas metas, não. A gente vai dar de outra forma.
Você vai dar de acordo com as competências, com o conhecimento dele. É lógico que se comparar o meu conhecimento com quem tem 15, 20 anos, o meu era bem menor, mas bem menor mesmo. Mas não foi isso que foi estabelecido, né? Ou seja, eu defini as metas e deveria e estava previsto para avaliar o desempenho a partir delas. Isso acabou não acontecendo. Mas tem coisa pior. Você dá meta para a pessoa, e aí, no meu caso, pelo menos foi combinado certo, depois não foi cumprido o que foi combinado. Mas tem casos que nem combinado corretamente é. Por exemplo, você dá uma meta para uma pessoa, aí você dá a meta para a pessoa, e o que acontece? Ela atinge a meta, aí você vai para a avaliação de desempenho. E aí a pessoa chega toda feliz, atingir a meta. Aí chega na hora do aumento, você não vai atingir, você não vai receber nenhum aumento porque você não melhorou seu perfil de competência. Mas peraí, mas a gente não está falando de perfil de competência. Eu tive uma meta no início do ano que eu bati. Não, não. A meta é só meta. Tá? Perfil de competência é que vai te dar aumento. Ou seja, você dá metas para a pessoa e avalia o desempenho dela por competência. Então, isso é errado. E ligado a feedback, né? No caso, recompensa. Ok? Então, é isso. Quando você tem todas essas características das metas, é mais provável que a pessoa se sinta mais motivada a atingi-las. Eventualmente, você vai poder ter um desempenho melhor da sua equipe. Não vou entrar muito em detalhe, porque o Alderfer ele simplesmente fez uma redução do conceito de Maslow. Maslow trabalha com 5 necessidades, mas o Alderfer, Clayton Alderfer, ele reduziu esses 5 para 3 necessidades, juntando. Então, por exemplo, ele juntou fisiológica e segurança, alimentação e moradia nas necessidades de base. De relacionamento, que é a questão social, aqui. E autoestima e autorrealização, o topo da pirâmide. Qual é a outra diferença? Além de agrupar as 5 e transformou em 3 necessidades, ele diz que a teoria de Maslow é muito voltada para a cultura americana, que é uma cultura individualista. Então, por ser uma cultura individualista, a Maslow, de acordo, né, lógico, com a Alder, o princípio que a pessoa vai tender a buscar a pessoa fisiológica, que é uma coisa individual. Ele fala que não é assim em todo lugar do mundo. Então, ele fala, vamos pegar uma cultura coletivista, que é, no caso, a cultura japonesa. A cultura coletivista japonesa, o cara pode abrir mão, né, das questões pessoais em prol de uma coletividade. No Japão, isso é a Segunda Guerra, o próprio exemplo disso. As pessoas sacrificavam a vida em prol de algo maior, que era a honra do Japão. Né? Você vê o terremoto que aconteceu no Japão, por exemplo, né? Foi o terremoto que deu vazamento radioativo lá em Fukushima. E aí você tinha caminhões chegando com abastecimento de água e alimento e filas ordenadas. As pessoas na fila esperando a sua vez de pegar a comida. Das duas, uma. Ou do tipo assim, falando, nós acreditamos tanto no governo japonês que não vai faltar água para ninguém. Ou então, a questão coletiva. Mas, olha, talvez eu não consiga água, não tem problema, porque na minha frente vai conseguir. Então, eu não sou tão individualista assim. Eu diria que, mesmo que ele não tivesse a confiança que teria água para todo mundo, eventualmente não iria ter desordem, porque eles iriam abrir mão da questão individual para o coletivo. O Brasil também, o Brasil não é tão coletivo, a cultura geral do brasileiro não é tão coletiva quanto a japonesa, mas também é bem mais coletiva do que os Estados Unidos. E aí você vê, por exemplo, em que, então, a gente pode ir para as comunidades carentes, né, que eventualmente você, poxa, a casa não está lá essas coisas, né, está com buraco lá, com vazamento, não está dando para comer direito, mas se eu tenho um batizado do meu filho, alguma coisa assim, eu vou fazer churrasco, vai ser na laje. Porque é importante esse encontro das pessoas, da comemoração, vou chamar todo mundo. Já cansei de ver isso, né, em comunidades mais carentes. Eu mesmo já fiz, sem dinheiro você faz festa. Porque o social é importante. Se você for para os Estados Unidos, não conheço tão bem a cultura americana, leio bastante, mas não conheço também, provavelmente isso vai acontecer com menor frequência, porque lá é uma sociedade mais individualista. E é isso que o Alder falava. A estrutura do qual atende primeiras necessidades fisiológicas ela é muito válida para uma cultura individualista. Para culturas mais coletivas, eventualmente, eu não preciso atender essa fisiológica, não tem essa hierarquia. Eu posso começar já aqui, buscar a necessidade de relacionamento, de pertencimento a um grupo. Tá? Então, essa é a diferença de Alderfer.
E aí termina, né? Uma teoria só não consegue explicar, você precisa de vários conceitos, e aí, né, você vai ter uma equipe de trabalho, você tem que entender qual é o perfil dessa equipe, né? Eventualmente, quais são as necessidades dessa equipe. E a partir dessa necessidade, você não vai motivar os seus empregados. Você pode colocar ações, né? Você pode criar um ambiente, por exemplo, se for uma equipe que busca demais metas, muito voltada para metas, e aí você cria objetivos, mensura eles, avalia o desempenho por isso e cria recompensa. Ou seja, você não está motivando as pessoas, você está criando um ambiente propício para o perfil de pessoa que você tem lá, para o perfil motivacional. Vamos pensar, por exemplo, lá de McClelland, que eu tenho um grupo que eu avaliei que eles gostam muito de reconhecimento, né, necessidade de realização. Então, eu tenho que trabalhar com um projeto, dar desafio para as pessoas. Então, de acordo com a equipe que eu tenho que criar um ambiente, né, tentar criar, que isso não é fácil, tentar criar um ambiente que as pessoas possam satisfazer suas necessidades. E aí você torna essas pessoas mais motivadas, mais felizes e, eventualmente, você consegue melhores resultados também para a sua equipe, né, para a sua empresa. Ok? Então, é isso. Não deixe de ler o capítulo do livro, depois dê uma revisada, que eu não passei por todos os slides, para não ficar muito maçante. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Um abraço a todos.